A pequena Harmony tinha 11 anos e carregava nas mãos algo mais pesado que sua mochila escolar, o peso invisível de não ser esperada. Sua escola pública, localizada nos arredores de Charleston, na Carolina do Sul, raramente incentivava sonhos fora do comum, especialmente para quem, como ela, vinha de um bairro esquecido e com sobrenome difícil de pronunciar. Desde cedo, Harmony se apaixonou pelo piano que havia na igreja da esquina. Tocava de ouvido, com precisão que deixava os mais velhos em silêncio. Sua mãe, Brenda, era empregada doméstica e, apesar da rotina cansativa, sempre achava tempo para ouvir a filha tocar, com os olhos marejados e um orgulho que tentava esconder da menina. No outro extremo dessa realidade estava o Sr. Raymond Collier, o rígido diretor da Academia de Música do Condado. Elegante, conservador e notoriamente seletivo, Collier era conhecido por manter um padrão elitista. Em seu concurso anual de talentos, havia espaço para técnica refinada, partituras impecáveis e sobrenomes conhecidos. Nunca para improvisos, nunca para surpresas. Quando Harmony foi selecionada para a audição preliminar, por indicação de sua professora de música, uma jovem idealista recém-chegada da Universidade de Columbia, os comentários começaram a circular pelos corredores como farpas soltas. Essa menina, sem estudo formal, no dia da apresentação, com um vestido simples e cabelos trançados com esmero por sua mãe, Harmony subiu ao palco com os olhos fixos no piano de cauda. Mas antes mesmo que ela pudesse se sentar, o Sr. Collier entrou na sala, olhou a partitura que ela levava, rabiscada à mão, com anotações improvisadas, e a rasgou diante de todos, dizendo friamente: "Improviso não é música. Isso aqui é uma audição, não um circo." Houve um silêncio constrangedor. Harmony ficou parada, o papel rasgado aos seus pés. Um murmúrio percorreu o auditório. A professora tentou intervir, mas o diretor já havia saído da sala. O palco estava vazio, mas o piano ainda estava ali. Harmony respirou fundo, passou os dedos pelo teclado e decidiu tocar, sem partitura, sem aprovação. A sala onde Harmony tocava era uma das mais antigas da escola, com paredes de madeira escura que absorviam os sons e ecoavam apenas o essencial. A cada nota que a menina arrancava do piano, era como se um véu se rasgasse entre o que esperavam dela e o que ela realmente era. Não havia partitura, mas havia história, havia alma, havia voz. Na plateia, alguns pais cochichavam, outros apenas observavam. Mas havia um grupo que ouvia em silêncio absoluto: os jurados. 3 músicos renomados do estado, convidados especialmente para aquele evento. Eles não conheciam Harmony, nem os preconceitos que a cercavam, conheciam apenas música. E naquele momento, o que ouviam era arrebatador. Enquanto os dedos da menina deslizavam pelas teclas, sua professora, a Sra. Dalton, observava de pé, ao lado da cortina. Recém-formada, ela havia deixado uma carreira promissora em Nova York para ensinar numa escola pública. O talento de Harmony foi o primeiro motivo que a fez acreditar que sua escolha não fora um erro. A segunda estava acontecendo bem ali, diante de seus olhos. Do lado de fora do salão, o diretor Collier fumava em silêncio. Mesmo não ouvindo a música, algo dentro dele inquietava. Por anos, ele construiu uma reputação inabalável, blindada contra críticas e pressões sociais. Mas naquele dia, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que talvez estivesse do lado errado da história. Harmony, por sua vez, não tocava para provar nada. Tocava porque era a única forma que conhecia de respirar quando o mundo tentava asfixiá-la. O salão permaneceu em silêncio por alguns segundos após a última nota. Não houve aplausos imediatos, apenas um espanto coletivo, como se ninguém soubesse ao certo o que acabara de acontecer. E então um dos jurados, a renomada pianista Clara Mendel, levantou-se lentamente. Ela não aplaudiu. Caminhou até o palco. "Qual é o seu nome, querida?" perguntou, sem microfone, mas com voz firme o suficiente para ecoar até o fundo do salão. "Harmony."
Harmony Washington. Clara sorriu de lado. Pois bem, Harmony Washington, você nos deu algo que não víamos há muito tempo. Coragem, verdade, música real. Um murmúrio de surpresa percorreu a plateia. Finalmente os aplausos vieram, tímidos, depois crescentes, até se tornarem ensurdecedores. Harmony, confusa, apenas sorriu, sem saber exatamente o que fazer. Nos bastidores, o diretor Collier reentrava no salão com passos rígidos, mas semblante contido. Viu a plateia ovacionando aquela que ele tentara silenciar, viu os jurados se levantando e, mais do que isso, viu o próprio erro sendo escancarado. Mais tarde naquele dia, ele chamou Harmony e sua mãe na sala da direção. A tensão era palpável. Senhorita Washington, começou ele, evitando contato visual, o regulamento do concurso exige partitura. Você descumpriu essa regra. Brenda apertou a mão da filha, já esperando o veredito. Mas os jurados foram unânimes em pedir sua inclusão na final. E, tecnicamente, não havia uma cláusula sobre performances originais. Isso será revisto. Foi o máximo de humildade que conseguiu expressar. Harmony foi para a final, mas não sem novos obstáculos. Surgiram boatos de favorecimento, protestos velados de pais influentes e até a ameaça de cancelar o evento por quebra de protocolo. A pressão aumentava. Sua professora sugeriu que, desta vez, ela usasse uma peça tradicional. Harmony até tentou, mas algo dentro dela dizia que seu verdadeiro caminho não era seguir as regras de quem nunca a quis ali. Era fazer sua própria trilha. E assim, ela continuou, tocando com alma, tocando com dor, tocando com fé. Com a final se aproximando, a história de Harmony começou a circular além dos muros da escola. Um vídeo da sua apresentação, gravado discretamente por um aluno com o celular, viralizou nas redes sociais da cidade. Rapidamente, jornais locais e pequenas emissoras quiseram entrevistá-la. Mas Harmony, tímida, recusou todos os convites. Não buscava fama, só queria tocar. Brenda, sua mãe, tornou-se um pilar ainda mais forte. Entre um turno e outro na casa onde trabalhava, passou a frequentar reuniões escolares para apoiar a filha, mesmo sem entender termos técnicos como timbre ou resolução harmônica. O que ela compreendia era o quanto a filha precisava ser ouvida. E não apenas ouvida ao piano, mas como ser humano. Enquanto isso, a senhora Dalton travava sua própria batalha nos bastidores. Defendeu Harmony em reuniões com o conselho escolar, enfrentou críticas de outros professores e chegou a ser ameaçada de demissão por expor a escola à mídia. Mas nunca recuou. Era uma mulher branca, sim, mas sabia o que era ser julgada por escolhas que contrariavam expectativas. Encontrava em Harmony um reflexo de sua própria luta por autenticidade. O diretor Collier, por sua vez, entrou em crise silenciosa. Começou a rever os regulamentos da escola, os critérios de avaliação e, principalmente, a si mesmo. Pela primeira vez, permitiu-se duvidar se sua forma rígida de conduzir a educação era, de fato, o melhor caminho. A tensão aumentava a cada dia. E entre as críticas veladas e o apoio inesperado, Harmony seguia ensaiando. Não no conservatório, mas no velho piano da igreja do bairro. Ali, em silêncio, nascia uma artista. E uma revolução. Faltavam 3 dias para a final do concurso. Harmony estava em casa praticando uma nova peça. Uma composição sua, mais complexa que a anterior, quando a campainha tocou. Brenda atendeu e deu de cara com um envelope lacrado, entregue por um mensageiro da escola. Ao abri-lo, o coração apertou. O conteúdo era uma notificação oficial. Harmony estava desclassificada. A justificativa? Inconsistências nos critérios de seleção e ausência de registro técnico da obra apresentada. Brenda sentou-se à mesa da cozinha, sem palavras. Harmony leu o documento em silêncio. Por um instante, seus olhos marejaram. Mas ela não chorou. Não dessa vez. Eles não vão parar, né, mãe? Sussurrou, os dedos apertando as bordas do papel. A notícia se espalhou rápido.
A escola alegava que era necessário preservar a integridade da competição. Mas muitos sabiam a verdade. A pressão de alguns pais influentes havia vencido, por ora. No entanto, algo mudou naquela noite. Harmony não correu para o piano. Não pediu ajuda à professora. Nem se escondeu. Em vez disso, sentou-se diante de um velho gravador que usava para estudar, colocou um microfone improvisado e começou a tocar sua peça, inteira, em um único fôlego. Depois, subiu o vídeo no canal da igreja, sem legendas, sem edição, apenas o título, Para Quem Tentou Me Calar. Em 24 horas, mais de 100.000 pessoas haviam assistido. Entre elas, Clara Mendel. E também um produtor da Orquestra Filarmônica de Atlanta. O vídeo de Harmony explodiu como um raio em céu limpo. Em apenas 2 dias, ultrapassava 500 mil de visualizações. O piano da pequena igreja, com seu som imperfeito, transmitia mais emoção do que as salas luxuosas onde muitos talentos já haviam passado em vão. Clara Mendel, a jurada que a havia defendido na primeira audição, compartilhou o vídeo em seu perfil oficial com uma legenda curta, mas poderosa. Se isso não é música, então nada mais é. As reações foram imediatas. Professores de outras escolas, músicos independentes, jornalistas e até artistas internacionais começaram a comentar o talento de Harmony. A história se tornou pauta em programas de TV. Ela foi chamada de A Menina que Calou o Silêncio Imposto. Na escola, o clima era de desconforto. O diretor Collier passou a ser pressionado publicamente. Um abaixo-assinado pedindo sua renúncia ultrapassou 10.000 assinaturas em 3 dias. Alunos protestaram silenciosamente, colando partituras rabiscadas nos corredores com a frase "Improviso é resistência". Brenda, assustada com a proporção que tudo ganhava, tentou proteger a filha da exposição. Mas Harmony, pela primeira vez, parecia segura. Ela não buscava palco. O mundo é que finalmente estava ouvindo o que ela já dizia havia muito tempo. Foi então que o convite chegou. Não por e-mail, nem por mensagem, mas por carta assinada à mão. Gostaríamos de convidá-la para uma apresentação especial na abertura da temporada da Filarmônica de Atlanta. Nenhuma exigência. Traga apenas você e sua música. Harmony ficou em silêncio por longos segundos. Depois, olhou para a mãe, que chorava baixinho, e disse com a serenidade de quem sempre soube: "Eu vou. Mas antes, eu quero encerrar o que comecei." Na manhã do dia em que aconteceria a final do concurso, aquela da qual Harmony fora oficialmente desclassificada, o auditório da escola amanheceu com algo inusitado. Alunos, professores e até moradores do bairro se reuniam na porta, trazendo cartazes, celulares, instrumentos e, em muitos casos, lágrimas contidas. A senhora Dalton, vestida como se fosse apresentar um concerto, postou-se no palco com um microfone. Já que o talento foi silenciado aqui dentro, decidimos levá-lo para fora. Hoje teremos um concerto diferente, um concerto de escuta. Na praça, em frente à escola, montaram um pequeno palco improvisado. Um velho teclado foi emprestado pela igreja. Harmony chegou de cabeça erguida, vestida com simplicidade como sempre. Mas havia algo novo em seu olhar. Firmeza, convicção. Ela não tinha mais dúvidas se era boa o suficiente. Nem se deveria estar ali. Aquela apresentação não era mais por aceitação. Era por todos que vieram antes dela e foram calados. E por todos que ainda viriam. Diante de uma multidão crescente, Harmony sentou-se ao teclado. Tocou a peça nova, sua peça, com mais intensidade do que nunca. As notas pareciam palavras que o mundo precisava ouvir. Gritos de dor, ecos de superação, compassos de liberdade. Enquanto tocava, sua mãe, em pé na primeira fileira, apertava um cordão no pescoço. Era da avó de Harmony, uma mulher que nunca teve chance de estudar, mas que cantava hinos em casa como se fossem orações. Brenda sentia que, de alguma forma, ela também estava ali. Ao terminar, Harmony ficou em silêncio.
O público se levantou, aplaudindo de pé. Mas o que mais comoveu não foi o volume dos aplausos, e sim o gesto que se seguiu. Os 3 jurados que assistiam de longe, inclusive Clara Mendel, aproximaram-se lentamente e, um a um, curvaram-se diante da menina. Não como juízes, mas como ouvintes transformados. Naquele instante, Harmony não era só uma jovem pianista. Era um símbolo, um ato de resistência, uma sinfonia contra o silêncio imposto. Após a apresentação na praça, Harmony se tornou um nome conhecido, não apenas por sua música, mas pela forma como enfrentou a injustiça. Ainda assim, ela continuava frequentando a escola normalmente, recusando convites para entrevistas ou aparições midiáticas. Seu foco permanecia na música e na promessa que havia feito a si mesma: encerrar o que começou. No mesmo período, mudanças começaram a acontecer discretamente dentro da escola. O abaixo-assinado, que pedia a saída do diretor Collier, foi entregue ao Conselho Distrital. A direção passou a ser compartilhada com um novo vice-diretor, que implantou políticas mais inclusivas nas atividades culturais. A senhora Dalton, antes ameaçada de demissão, foi promovida a coordenadora pedagógica do setor artístico. Sua postura firme e ética conquistara o respeito de outros docentes e o apoio de pais que, antes céticos, se tornaram defensores da inclusão. Na igreja, enquanto ensaiava sozinha, Harmony recebeu uma ligação inesperada. Era Clara Mendel. Harmony, você continua com o convite para tocar na abertura da temporada da Filarmônica. Mas houve uma mudança. Qual mudança? Não queremos apenas uma apresentação. Queremos que você encerre a noite com uma composição sua. O palco é seu e a orquestra vai te acompanhar. Harmony engoliu seco. Não esperava isso, mas algo dentro dela sabia. O momento havia chegado. Dias depois, em um trem rumo a Atlanta, Harmony observava pela janela o mundo passar. Tinha uma mochila nos pés, a partitura manuscrita no colo, não por exigência, mas por escolha. Era a mesma música que já havia tocado tantas vezes. Mas agora havia mais. Agora ela tinha o mundo escutando. A sala de concertos da Orquestra Filarmônica de Atlanta estava lotada. Centenas de pessoas ocupavam os assentos. Críticos, músicos, jornalistas, estudantes. No palco, instrumentos afinavam em harmonia. Mas havia algo diferente naquela noite. Todos esperavam não apenas um espetáculo, esperavam uma história viva, contada por dedos que nunca desistiram. Harmony aguardava nos bastidores, vestida com um elegante vestido azul marinho, simples, mas imponente. Sua mãe segurava sua mão. Atrás delas, a senhora Dalton sorria, emocionada. Ambas sabiam o que aquele momento representava. O apresentador subiu ao palco e disse apenas: "Senhoras e senhores, com vocês, Harmony Washington." A menina caminhou lentamente até o centro do palco. Não houve microfone, nem palavras, apenas silêncio, um silêncio reverente. Ela se sentou ao piano, olhou para a partitura manuscrita, respirou fundo e começou. As primeiras notas foram suaves, como uma brisa. Aos poucos, a melodia ganhava corpo, como se contasse sua jornada, a injustiça, a resistência, a esperança. O arranjo era uma mistura ousada de soul, gospel, jazz e clássico. Uma fusão de mundos que até então nunca a aceitaram completamente, mas que agora aplaudiam sua existência. A orquestra a acompanhava, mas não a guiava. Era ela quem conduzia. Uma menina negra de 11 anos liderando uma das filarmônicas mais respeitadas do país com uma composição própria. Algo inédito. E então, no auge da peça, ela fez algo inesperado. Parou de tocar. Por 2 longos segundos, o piano ficou em silêncio. O maestro a olhou, confuso. Mas antes que alguém reagisse, Harmony voltou. Tocou a última parte sozinha, sem acompanhamento, com lágrimas escorrendo discretamente pelo rosto. Foi nesse momento que a plateia entendeu. Aquele silêncio era tudo que ela sentiu quando rasgaram sua partitura,
quando tentaram calá-la. Agora, ela reescrevia aquele instante com música. Ao fim da apresentação, o teatro se levantou. Ovação, gritos, choros, aplausos que não cessavam. E então, os jurados do antigo concurso, convidados especiais naquela noite, também se levantaram. Até mesmo o Sr. Collier, sentado discretamente na última fileira, levou as mãos aos olhos. Harmony não sorriu, apenas fechou os olhos. Pela primeira vez, sentia que não precisava mais provar nada. Meses depois, Harmony não era mais apenas uma promessa musical, era uma referência. Continuava frequentando a escola pública, apesar de diversas ofertas para instituições de elite. Sua decisão era clara. Queria crescer com os pés no chão em que nasceu, ao lado daqueles que acreditaram nela quando ninguém mais acreditava. A escola passou por uma renovação. O concurso de talentos foi reestruturado, abrindo espaço para múltiplas formas de expressão musical, inclusive o improviso, antes rejeitado. Um novo piano foi doado à instituição, em homenagem à garota que ousou tocar com o coração. O diretor Collier pediu afastamento. Em sua carta pública, reconheceu seus erros. Não escutei quando deveria. Agora, aprendo em silêncio. Harmony seguiu compondo. Suas músicas passaram a integrar programas de inclusão artística em comunidades marginalizadas. Tornou-se, sem querer, símbolo de resistência e recomeço. Mas para ela, tudo ainda se resumia a algo simples: sentar-se ao piano, fechar os olhos e tocar. Não por reconhecimento, não por palcos, mas porque, no fundo, tocar era a forma mais sincera de continuar existindo e de transformar o mundo, uma nota por vez. Anos depois, em uma pequena escola comunitária no interior da Geórgia, uma nova geração aprendia música com partituras rabiscadas à mão. No canto da sala, uma fotografia emoldurada exibia a jovem Harmony Washington, sorrindo diante de um piano. A legenda abaixo dizia: "O silêncio tentou detê-la. A música respondeu por todos nós." Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que também precise acreditar na própria voz. Deixe nos comentários: você já se sentiu calado, mas decidiu se expressar mesmo assim? Cada história importa. Cada nota conta. Inscreva-se para mais histórias que emocionam e inspiram, porque às vezes uma única verdade pode ecoar para sempre.